Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar a inteligência artificial no Notion. Primeiro eu vou explicar o que é o Notion, se você não conhece. É um aplicativo, vamos dizer assim, de gerenciamento de tarefas, mas que permite que você possa criar notas, tabelas, incluir imagens, links, enfim, ele é super completo, ele tem uma série de recursos dentro dele. E uma das coisas que eles lançaram recentemente, nessa onda de vários serviços apresentando inteligência artificial generativa, é a IA integrada dentro do Notion. Nessa página aqui eles têm exemplos, né, do que você pode fazer. Então é legal entrar e ver, né? Ele pode criar tabelas, ele pode fazer resumos, ele pode servir para brainstorm, você pode pedir ideias, né? Sugestão de ideias, corrigir ortografia, traduzir texto. Basicamente o que as inteligências artificiais normalmente fazem aí, né? Que você já conhece. Uma diferença que é importante é que é pago. Então, você usa gratuitamente durante algum tempo e depois você vai pagar. O valor é $10. Aqui tem uma tabelinha que eles fazem de comparação com outros serviços que fazem coisas semelhantes. Eles tentam mostrar aqui que eles têm mais recursos, mas, enfim, vou mostrar aqui como é que funciona na prática para você ter uma ideia, né? Então essa aqui mais ou menos é a cara do Notion. Então você tem aqui a possibilidade de você criar tabelas, notas. Então aqui, por exemplo, eu tenho um roteiro de podcast que eu fiz, enfim, tem uma série de coisas. E eu criei aqui uma nota e eu perguntei para o próprio Notion o que ele pode fazer, o que a IA do Notion pode fazer. E ele me respondeu aqui que pode fazer reconhecimento de texto e imagens, pode sugerir conteúdo, pode auto-preencher banco de dados, reconhecer padrões, fazer automação de tarefas. E aí eu quero dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho um texto meu. Esse é um texto que eu escrevi e eu vou pedir para ele continuar esse texto. Então, como é que você vai fazer aqui, né? Eu vou selecionar, peraí, deixa eu selecionar essa parte do texto. Eu vou, na verdade, copiar ele aqui, vai ficar mais fácil. E aí, aqui embaixo tem esse símbolozinho, como as estrelinhas, é aí que vai funcionar para você ativar a inteligência artificial no Notion. Você clica nesse botãozinho e aí você vai dizer o que você quer. Eu quero melhorar a escrita, eu quero corrigir ortografia e gramática. Eu quero alongar, vamos dizer, eu quero alongar esse texto. Eu vou clicar aqui em alongar. E ele vai fazer isso para mim. Ele vai pegar esse texto do jeito que ele está e ele vai ampliar esse texto. Eu não disse quantos caracteres eu quero, não disse quantas páginas. Eu só disse que eu queria alongar. Então, pronto, ele ampliou o texto. Ele pegou a mesma ideia, manteve a mesma ideia e tornou aquele texto maior. Isso é uma coisa que a gente já vê outros exemplos nesse sentido, né? Deixa eu ver que outra coisa que ele pode fazer. Vamos ver se ele conecta com a internet. Então, vou pedir para ele aqui acessar o meu site, ver se ele faz isso. Então, estou pedindo aqui, acesse o site marcosramon.net, é meu site, e faça um resumo dos 5 textos mais recentes publicados. Vamos ver se ele consegue acessar a internet. Eu digo isso, parece meio óbvio, mas nem toda IA acessa a internet. Esse é um exemplo, olha só. Ele fala, desculpe, mas não sou capaz de acessar a internet. Forneça instruções para que eu possa executar dentro do documento. Então, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai consultar a internet para você, pesquise as notícias mais recentes sobre tal assunto. Ele não vai fazer. Agora, talvez ele consiga fazer uma coisa que ele já tenha um banco de dados, né? Deixa eu perguntar aqui uma outra coisa, por exemplo. Então, estou pedindo aqui para ele fazer uma tabela ranqueada com os livros mais vendidos de Stephen King. Ele talvez tenha isso num banco de dados. Não sei se tem, vamos ver. Se ele consegue me dar essa informação. Talvez ele já tenha acessado isso. Então, pronto, ele tem essa informação. Ele me dá aqui uma lista desses livros, quando eles foram publicados. E aí, ó, ele está em inglês, né? Deixa eu pedir aqui, ele traduza para o português. Pedir para ele traduzir essa tabela para o português. E ele traduz a tabela para o português. Ele vai traduzir texto em geral para o português, né? Vai fazer esse tipo de coisas, né? Que você está vendo aí. E aí você pode editar depois a tabela, melhorar ela e tal. E aí, por que ele faz isso e não faz o outro que eu pedi do meu site? Porque ele já tem uma base de dados no qual o sistema foi treinado, então ele consegue me dar essa informação, mas ele não consegue acessar a internet para pegar uma coisa agora, né? Acesse um portal de notícias e faça um resumo da notícia que saiu sobre tal assunto. Ele não vai conseguir fazer isso. Mas eu posso copiar o texto daquela notícia e trazer para cá. Isso ele vai conseguir fazer. Então, seria um outro exemplo aí de coisas que a IA vai conseguir fazer para você, né? Eu posso pedir para ele gerar uma lista de ideias, vamos dizer, né? Então, eu quero uma lista de temas para escrever sobre um assunto específico.
Então, me sugira temas para escrever sobre a relação entre a tecnologia e os hábitos de consumo. Quero que ele faça uma lista de temas para mim, para eu poder trabalhar a partir deles. Então, pronto, ele me deu aqui alguns temas, né? Então, como a tecnologia tem mudado a forma como compramos e consumimos produtos, impactos da tecnologia, então serve como um brainstorm, né? Ele sugeriu alguns temas aí, eu podia pedir mais, podia pedir menos. E aí, tem os elementos que você pode criar a partir daí, né? Então, tudo que ele consegue fazer, ele tem formas de você acessar a partir do próprio texto, né? Começa a escrever, você pode pedir qualquer coisa para ele vai dizer se ele consegue fazer ou não, e depois você vai aprimorando o texto. Eu acho que a principal função, mais do que gerar conteúdo para você, ele consegue gerar conteúdo, né? Se eu pedir para ele montar 2 parágrafos sobre um assunto específico, ele vai fazer, por exemplo. Então, eu estou pedindo aqui, gere 2 parágrafos sobre a importância da formação continuada no ambiente educativo. Então, ele vai escrever para mim esses 2 parágrafos, ele vai gerar um conteúdo. A inteligência artificial generativa, que é essa aqui, ela funciona montando esse conteúdo por meio de uma estrutura de probabilidade. Então, esse conteúdo, ele vem de uma forma meio que automática, então é preciso você revisar, e esse eu acho que é o pior uso dele, né? Você gerar conteúdo original, digamos assim, né? Eu vou pegar isso aqui e eu vou inserir esses 2 parágrafos do meu trabalho. Lendo, ele pode parecer muito bom, ele pode parecer muito interessante, mas não necessariamente ele está correto. Ele pode ter erros de linguagem, ele pode ter erros de estrutura, ele pode ter erros de conceitos, e ele pode guardar um viés. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez, que mostre essa questão do viés. O viés que a gente fala é quando a inteligência artificial começa a reforçar uma determinada visão de mundo. Então, por exemplo, vou pedir para ele o seguinte. Então, pedi aqui para ele listar 5 autores de filosofia que escreveram sobre ética. Então, vamos ver o que ele vai colocar. Então, ele trouxe para mim aqui 5 autores. Eu botei autores da filosofia, mas ele trouxe só homens e todos ali da Europa, anglo-saxão, enfim, né? Aí eu posso pedir para ele aprimorar, para ele tirar um pouco esse viés, né? Então, eu vou pedir para ele o seguinte, inclua mulheres na lista. Ele não citou nenhuma filósofa, então vamos lá. Ele incluiu uma, eu vou pedir para ele botar pessoas de fora, né, de outros lugares. Então, vou botar aqui. Inclua autores. Então, vou pedir para ele aqui, inclua autores da América e da África. Vamos ver o que ele bota. Aí ele traz aí alguns autores agora. Ele botou Boaventura de Sousa Santos como Portugal, Brasil. Não sei porquê, porque ele é português, mas aí ele já trouxe essa outra lista. Então percebe que a primeira versão dele, ele traz homens da Europa, aí você pede mulheres, você pede pessoas de outros lugares, ele vai alterando. Então ele guarda um viés, como toda inteligência artificial, né? Vai guardar um viés também. Então tem esse problema, né? Que você tem que aprender a lidar. Se você bota como conteúdo original e você não conhece aquele assunto que você está trabalhando, você vai cair nessa dimensão do viés que ele vai apontar. Então, não é a melhor solução. E aí eu vou para aquela pergunta que eu falei no começo, né? A questão do preço, do fato de ser pago e tal. Vale a pena você pagar para usar a inteligência artificial dentro do Notion? Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena porque tem ferramentas que você pode utilizar para fazer o que ele faz de maneira gratuita. Você consegue fazer as mesmas coisas, basicamente. Mas eu acho que a única exceção é se você já usa muito, muito, muito mesmo o Notion. Se você usa todo dia, se é sua ferramenta principal de produtividade, está muito integrado com ela, e você vai querer esses ajustes, né, para revisar o texto, para alterar a gramática, para fazer um resumo, para aprimorar, né, criar uma tabela, né, para automatizar tarefas, aí tudo bem. Aí acho que talvez valha a pena, mas eu acho muito caro. $10 para você utilizar essa ferramenta, fazer o que ele faz, como você viu, né? É uma inteligência artificial simples, não acessa a internet, não vai te trazer nenhum grande benefício, além dessa possibilidade de você estar mexendo com o próprio texto, né? Editando texto, né? Como ele fala aqui, brainstorm, aumentar o texto, ampliar o texto, diminuir, reduzir, criar tabela, mudar o tom do texto, né? Esse texto está muito cotidiano, deixe ele com um tom mais acadêmico, ele faz isso. Mas, assim, né? Não sei, eu acho que não vale a pena pagar, a não ser, como eu disse,
que você utilize muito, muito Notion. Mas é isso, queria trazer essa dica aqui para você ver como é que é, né, entender como é que é, e dá para testar de graça, como eu tava fazendo. Depois ele vai começar a cobrar, mas durante algum tempinho você testa de graça, tá bom? É isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que você tenha, é só me perguntar. Até mais. Tchau.